Boa noite a todos. Meu nome é Marco Shebick Meu nome é Cauê Bozel. e nós somos alunos da disciplina de Projetos de Bancos de Dados no curso de Ciência da Computação da UFPEL e hoje iremos apresentar o nosso projeto, basicamente que consiste no aplicativo de gestão bovina. A motivação principal do nosso projeto é entender que a pecuária enfrenta desafios como custos altamente variáveis ao longo do processo de criação e acompanhamento do animal. E basicamente a gente está desenvolvendo um sistema que visa resolver isso com um banco de dados, que analisa desde as dietas, os ciclos reprodutivos e de saúde, garantindo uma produtividade e economia, principalmente voltado a pequenos agricultores rurais. No caso, o aplicativo ele faz todo esse tracking desse manejo a fim de garantir uma previsibilidade maior e fazer que no final do processo o produtor saiba exatamente quanto ele acabou gastando por cada um dos seus bois e assim cobrar um preço justo para que ele não tenha prejuízo no final. Ok, a modelagem pode ser feita de diversas formas. O diagrama entidade-relacionamento é constituído basicamente de relações entre entidades e seus atributos, facilitando assim a implementação e organização dessas informações. O diagrama a seguir mostra o coração do sistema. As entidades principais, animal, venda, dieta, cio e lote, conectam para registrar tudo, desde o objetivo de produção até o histórico de lotes. Relacionamentos como animal, dieta, que possuem cardinalidade N para N, permitem flexibilidade e rastreabilidade. No nosso minimundo, cada animal é criado visando um objetivo, seja ele para corte, leite ou reprodução. E para atender o objetivo da melhor forma possível, o projeto armazena no seu banco de dados informações de nutrientes e custos de cada uma das dietas para auxiliar o produtor rural. Para isso temos duas entidades fortes, a animal, onde que ela armazena seus atributos, somente visando esse objetivo, o objetivo pelo qual ela ele está sendo criado, o seu peso atual e o seu status, para saber se é um animal que está em si ou não. Além disso, a gente tem a entidade Forte Dieta, onde ela possui seu ID, o seu tipo de alimentação, o seu custo por quilo e as suas informações nutritivas. Neste caso, ela é uma entidade forte porque o produtor pode organizar uma dieta visando um objetivo específico sem associá-la diretamente ao animal. E a gente também tem uma terceira entidade, dessa vez uma entidade fraca, que é a Animal Dieta, onde que ela consegue fazer o link tanto do ID do animal quanto do ID da dieta, podendo ligar inclusive mais de um animal à mesma dieta, armazenando também a sua data de início, a sua data de fim e a sua quantidade diária, para que o produtor tenha o controle perfeito de quanto que ele está investindo na dieta do animal durante um certo período de tempo. Além das informações sobre a dieta do animal, o banco de dados também armazena informações sobre a saúde dele, seja ele o histórico de aplicações, as medicações cadastradas, o ciclo de cio de cada animal, os sintomas que ele carrega durante a fase de criação, sendo, por exemplo, as aplicações ela carrega o ID do animal e o ID da medicação, além da sua data de aplicação, o técnico que foi responsável e as notas para se tomar durante uh, os ciclos de dosagem, caso tenha alguma observação a ser feita. A medicação em si, ela recebe um ID, o seu nome, a fabricante, a sua dosagem, o seu tipo, caso seja um vermífugo, caso seja um antifúngico, caso seja uh, um, uma medicação hormonal, por exemplo, dos IDCs, que são as induções ao cio. Uh, o cio do animal também recebe uma entidade própria, onde que associa o ID de um animal e a sua data de início, além dos seus sintomas e observações, como por exemplo, se é no caso das vacas, se é uma vaca parida já que teve um filhote há pouco tempo e está novamente no cio, como é que vai tratar uh, esse essa situação. A gente tem toda uma entidade separada que é a
de sintomas, que ela pode ser tanto utilizadas para caso de identificação de doenças de animais ou para entender o seu ciclo hormonal. Todas essas informações são extremamente valiosas para o produtor, uma vez que um manejo errado de uma medicação ou um manejamento errado de um hormônio, por exemplo, pode trazer muitos prejuízos à saúde do animal, podendo até mesmo contaminar boa parte do rebanho por causa de uma virose, por exemplo, ou mesmo fungo contaminando vários animais, ou uma indução errada ao cio numa vaca que já estivesse uh, uh, fecundada pode levar inclusive ao aborto desse feto, que pode, obviamente, teria diversos prejuízos econômicos ao produtor e uma quebra do ciclo natural de rodagem dos animais. Então, todas as informações elas são bem trabalhadas para serem entregues muito rapidamente ao produtor, para ele que tenha clareza na hora de fazer o manejo de uma parte tão importante quanto o manejo da medicação e hormônio dos animais. Uma das operações mais importantes durante todo o processo de criação e manuseamento do gado são as vendas realizadas no final do processo, tendo em mente o fato da importância do armazenamento de informações financeiras, por exemplo, a fim de honrar responsabilidades tributárias, como pagamentos de impostos. Além de que o controle de clientes e vendedores pode ser utilizado em conjunto com outros dados para realizar estratégias de aumento de lucro, por exemplo, como acompanhamento de clientes que compram frequentemente. Agora, partindo para as informações do próprio banco de dados. Uma venda terá a data que foi realizada, o valor total e o método de pagamento como atributos. Além disso, terá duas chaves estrangeiras, provenientes de vendedor e comprador. Uma venda sempre terá um ou vários animais, e um animal pode ser vendido mais de uma vez. Também sempre terá um ou mais vendedores e compradores. Por conta dessa relação múltipla entre entidades em relação à venda, surgiu a necessidade de criar uma entidade associativa chamada de venda animal, que possui chave composta com duas chaves estrangeiras também, a ID venda e ID animal. Enquanto que a entidade vendedora terá suas informações de contato armazenadas, sendo o ID do vendedor, nome, telefone e e-mail, enquanto que o comprador terá armazenado seu ID comprador, ID de comprador, nome, CPF, CNPJ e endereço. O amplo acesso a diversos tipos de informações, sejam elas de vendas ou dos próprios animais em si, facilitam a tomada de decisões estratégicas por parte do produtor rural. Seja que ele possa escolher, por exemplo, atuar na redução do custo de alimentação ou então na otimização dos fatores de reprodução, podendo aumentar assim a sua lucratividade durante o processo e o bem-estar animal, transformando que o nosso projeto não seja apenas uma atuação dentro de uma lógica mercadológica, mas sim visando em deixar os processos de produção pecuária brasileiras de pequeno porte muito mais sustentáveis, porque um dos nossos aspectos principais é ser uma plataforma com um custo de implementação barato, para que seja viável para a realidade desses pequenos produtores e visar esse intercâmbio entre a produtividade e o bem-estar animal. Com isso, terminamos nosso trabalho sobre o nosso projeto de banco de dados voltado à produção pecuária. Muito obrigado pela atenção e tchau. Aqui nos despedimos. Tchauzinho.